não tem esse negócio não, irmãos. Não. Ninguém nunca mais vai ter que escrever essa história. Senhor, nós levamos para os seus discípulos, mas eles não resolveram. Ninguém mais pode escrever essa história. Eles vão escrever: a causa foi resolvida, o demônio foi embora, a enfermidade desapareceu. Recebe a autoridade. E aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um espírito o toma, e de repente, vou ter que ler ali na tela, irmãos, e de repente expulsassem e não puderam. E durante a reflexão desta palavra eu comecei a imaginar os estágios da vida dos discípulos e automaticamente, Jota, de uma igreja. Você vai entender onde nós vamos chegar. Tem só um pouquinho de paciência. Os estágios da vida de discípulos que compõem uma igreja, discípulos que também compõem e que vive uma vida e sua vida na sociedade. Tem uns estágios, e para cada tempo Deus escolhe pessoas e delega a essas pessoas funções. O problema é quando essas pessoas, elas não entendem ou não querem se adequar ou não se entregam à vontade do soberano. Eu não sei até que ponto os irmãos acompanham muita gente por aí, muito povo por aí, muitas igrejas por aí, muitos pastores por aí. Mas se vocês não acompanham, eu vou falar para vocês com propriedade. Irmãos, hoje em dia tudo tem que ser adulado. Tudo. Ô irmão, o culto. Irmão, o jejum. Irmão, um ensaio. Irmãs, vem irmãs para o ensaio, pelo amor de Deus, irmão. Eu te suplico. Irmãos, um ensaio. Irmão, por favor, eu te imploro. Vem. Irmão, terça-feira, irmãos, o ensino. A igreja precisa orar. Ô, irmão, cadê? Hoje tudo tem que ser implorado, irmãos. Eu não estou falando de vocês, que talvez até a gente também é assim, às vezes passa por essas fases. Mas está assim. Tudo. O que tem de gente, presbítero José, talentosa por aí, parada. E sabe o que o inimigo põe na cabeça deles, Jota? É a igreja, é a convenção, é o pastor, é a perseguição. Irmãos, Deus, Ele não poupou nem o seu próprio filho. Tem hora que a gente tem que ser resistente. Tem hora que você tem que ser forte, irmão. Tira a força da fraqueza. É não olhar nem para a esquerda e nem para a direita. É olhar para quem te chamou. É olhar para o propósito. Paulo falou isso. Você tem que prosseguir para o teu alvo. Agora, quando Deus, Ele projeta algo e você começa a focar em um alvo, vai vir as placas tentando te desviar. Vai vir, vai ter as encruzilhadas, vai ter as vitrines, vai ter o chama. Nem sempre o problema é a dor de cabeça. Não, nem sempre é a gripe que atrapalhou o culto. Não. Às vezes nem sempre é a correria. Não. Às vezes está surgindo sutilmente uma coisa chamada demônio, que enquanto a Deus e amor fala demais neles, a gente fala pouco. Aí que começa a surgir, com todo respeito eu falo da denominação, tá? E aí começa a surgir, aí a gente fica parado 1 mês, 2 meses. Tem gente que fica parado 1 ano, tentando arrumar culpados, ao invés de olhar para si mesmo e dizer: eu estou fraco, eu estou desanimado. A internet está me desgastando, a tecnologia está me sufocando, eu estou sendo esgotado pelas redes sociais, eu estou perdendo força.
Um dia um rapaz desanimou e tudo para ele estava errado. Um dia eu fui na casa dele, eu vi, ele montou uma sala de jogo. Pastor, tem problema, uma distração? Não, o problema é aí você não consegue focar em mais nada. E tudo vira problema quando na verdade eu estou me desgastando na minha sala de jogo, de madrugada. Amanhece o dia, eu estou lá. Aí depois o culto é ruim. Depois a pregação não presta. Depois o pastor é chato. Depois o irmão que dirigiu o culto só chamou os amiguinhos. O diabo começa a colocar no coração, semear, semente, aqui e ali. E sabe o que é o pior de tudo isso, irmão Jota? Cantora Miriam, sabe o que é o pior de tudo isso? É que as pessoas caem nesse conto. A palavra é séria hoje. A gente cai nesse conto. Pastor, o senhor leu uma palavra e parece que não tem muito a ver. Tem? Coloca o capítulo 9 no primeiro versículo, por gentileza. Quando os seus 12 discípulos não eram pastores, não eram apóstolos. Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Não eram homens diferenciados não, irmãos, era gente que se arrastava ainda. Estou falando para um grupo pequeno de pessoas aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus está nesta palavra. E você vai sair daqui hoje pensando diferente. Não eram homens diferenciados não, irmãos. Não. Eram discípulos que ainda se arrastavam. Depois disso que nós vamos ler aqui, lá no final, Jesus ainda olhou para Pedro e falou: Pedro, o dia que você converter, você ainda vai entender muita coisa. Mas peraí, o Senhor já tinha até me dado autoridade lá atrás sobre os demônios, e agora está dizendo que eu tenho que converter. Jesus, ele convoca os discípulos, os 12. Até Judas estava no meio disso tudo aqui. Até Judas. Porque ele dá oportunidade, irmãos, ele dá chance. Dom é presente. Eu sei que a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que sofrer, tem que lamber o chão, pedir misericórdia. Mas dom é presente. Ele deu, porque ele sabe que se você executar a tarefa, a responsabilidade que ele te entregou, Deus sabe, irmãos, que não vai ter inferno, não vai resistir, não vai. Deus sabe que não tem demônios que vai resistir. Se encontrar um povo que coloca o foco em Deus, na obra de Deus, na missão, e que toma posse dessa autoridade, irmãos. Porque para quem que Jesus chegava e entregaria uma bolsa cheia de dinheiro, se não fosse alguém da sua autoconfiança? Tem coragem de pegar o seu dinheiro alto e entregar para alguém que você não confia? Jesus entregou a tesouraria do grupo para Judas. Era um discípulo cheio de mazelas. Era um Pedro em dificuldade. Era um João, depois ele mesmo escreveu: eu sou o discípulo amado. Ixi, Pai. Mas esse discípulo do amor um dia falou assim: já que esse povo não quer te ouvir, Senhor, desça fogo do céu, mata esse povo. É o Joãozinho do amor. Imagina se não amasse, hein? Esses discípulos não era problema. Mas Jesus está convocando eles. Eu tenho uma missão para vocês. Porque nós estamos numa guerra, é um campo de batalha. E eu vou precisar de vocês. E vocês não têm condição, vocês são cheios de defeitos, são cheios de mazelas, mas eu estou dando a vocês. Ixi. Eu estou dando a vocês autoridade. Não, irmão, não, pelo amor de Deus, não. Não, pelo amor de Deus. Jesus, obrigado de novo. Vou agradecer ao Senhor pela palavra. Ele está convocando homens cheios de defeito, mas está dizendo: eu estou dando para vocês autoridade.
Para mim, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, eu quero te trair lá na frente. Até para você, Judas, eu estou dando poder e autoridade. Senhor, daqui um dia o Senhor vai falar que eu não sou bem convertido ainda. Estou dando autoridade para você. Para quê? Sobre todos os demônios. Deus te deu autoridade, irmão, sobre demônios. E esses demônios não é essa questão só de possessão. Não. Aquela preguiça que você, vou falar, Jesus me ajuda. Aquela preguiça que você tem de ir para a igreja, irmão, nem sempre é uma preguiça normalzinha. Pode ser ele. Vou falar, irmãos, aquela visita, meu Deus, que passa a semana inteira, nunca vai na tua casa, aí no domingão, você tomando banho, querendo vir para a igreja, gente batendo palma, irmão, na hora do culto. Pode acontecer uma urgência, foi a única hora que, sim, irmão, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que nem sempre é normal, às vezes é um enviado do demônio, porque ele sabe que Deus te deu autoridade. E ele sabe que se você colocar a mão no arado, se você colocar o pé na estrada, se você colocar o foco na missão, ele sabe, Satanás sabe, irmão, que você vai ter prejuízo. O que tem de músicos por aí que poderia estar louvando e expulsando demônios com o toque da sua canção. Como assim, pastor? Davi, quando os espíritos maus se apossavam de Saul, Davi pegava a sua harpa e sem nenhuma palavra ele tocava a sua harpa e os demônios da vida de Saul todos iam embora. O que tem de músicos por aí que poderia estar expulsando demônios, executando os seus louvores, mas não. O que tem de cantores por aí que poderia estar usando a tua voz para agradar a Deus, mas não. O que tem de homens aí sábio, entendido da palavra, mas só tem conhecimento, mas não pratica. O que tem gente por aí que poderia estar executando a palavra, fazendo a obra do Senhor acontecer conforme as escrituras requerem, mas não. Os demônios chegam e ele não usa do poder e da autoridade que Deus deu sobre a vida dele. E outra coisa, irmão, para curar a enfermidade também. Eu falei aqui outro dia, meus irmãos, eu sou do tempo, meu pai de saudosa memória, ele até ia na farmácia comprar um remédio, porque somos falíveis e vivemos nesse mundo falível. Mas antes de dar o remédio, ele fazia uma oração. Eu até vou dar um remédio, meu filho, mas antes eu vou orar. Nossos pais até levavam a gente no hospital, irmão, mas antes da ambulância chegar, onde entrar dentro do carro que ia levar o filho para o hospital, Senhor, eu abençoo o meu filho que está sendo levado para o hospital, cura as enfermidades dele, Senhor. Ninguém quer acreditar mais nisso, irmãos. Jesus está convocando os discípulos, e é gente cheia de defeito, igualzinho esse defeito que você tem aí. Puxa aí na tua memória, 5 segundos, eu não sou de fazer isso, mas hoje eu vou abrir uma exceção, viu, pai? Puxa aí na tua memória aí, em 5 segundos, e acha aquele defeito que você tem, que você não gostaria de ter. Estou puxando o meu. Achei vários em 5 segundos aqui. Pois é, irmãos, você com todos esses defeitos seus que você tem aí, essa palavra não ficou estagnada para os discípulos. Eita! Ixi, meu Deus, Jesus está te convocando hoje. Nós estamos aqui numa reunião solene e Ele está te convocando, discípulo. Não é apóstolo, não é missionário, não é bispo. Ele está convocando discípulos. Discípulos! E Ele está te dando autoridade sobre os demônios. E não é só autoridade sobre os demônios. Ele está te dando autoridade para curar os enfermos. Aquela dor que a tua esposa sente de madrugada se contorcendo na cama, pode ir lá pegar o remédio e entregar para ela, mas antes disso levanta, coloca a mão sobre o corpo dela, faça uma oração. Aquele teu filho que está doente, você fica desesperado e já quer ligar para o seu doutor, já quer levar para a farmácia, já quer levar para a UPA, para o hospital, sei lá para onde, pode até fazer isso, mas não estou aqui subestimando essas coisas, mas antes de fazer, usa da autoridade que Deus te deu, e diz: enfermidade, eu te mando desaparecer agora, no nome de Jesus. Deus te deu autoridade para isto. Nós estamos sendo confrontados com essa palavra aqui hoje.
Eu estou sendo confrontado com essa palavra aqui hoje. Nós estamos mole demais, Jota. Tudo é celular, vou ligar para o profeta, vou ligar para a UPA, vou ligar para o irmão lá que abençoa, que expulsa demônio. Tudo é, não, irmão. Ei, Deus deu poder e autoridade para você, discípulo. Não vem querer falar, não, mas eles eram, não, eles ainda eram discípulos comum igual eu e você. Eles não eram apóstolos ainda não. Eles ainda eram meros seguidores, discípulos, seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus, igual eu e você o é. E Ele está te dando poder e autoridade sobre os demônios. A próxima preguiça, irmão, expulsa ela em nome de Jesus e diz, eu não vou ficar aqui estagnado. O próximo desânimo que você sentir de vir para a igreja, achar que é tão somente porque sim, cansa mesmo, quem trabalha cansa, irmão. Trabalhei um dia aí meio pesado, eu sei como que eu estava aqui às noites, eu sei o que eu passei, mas nem sempre, canseira, vai embora em nome de Jesus. O inimigo, ele é perito de aproveitar da canseira que realmente você tem, que você dá. Quem trabalha cansa, irmão. Até quem não trabalha não cansa. Já viu que eu não fiz nada hoje, estou morto de cansado. Até quem não trabalha cansa, irmão. Imagina quem trabalha. A gente cansa, mas o inimigo, ele aproveita de situação. Ele chega lá na tua canseira e coloca em você, você não precisa ir hoje. Vou fazer uma pergunta para vocês, retórica. Você já viu alguém faltar no trabalho porque está com uma dor de cabeça? Eu, poucas vezes, aliás, eu não me lembro. Você já viu alguém faltar no trabalho porque está gripado? Você já viu alguém faltar no trabalho porque chegou uma visita em casa? Ô patrão, chegou uma visita em casa, viu? Por isso que eu não fui trabalhar. Você já viu? Mas os crentes, quando chega alguém na casa dele, perto da hora do culto, ele não vai mais para a igreja. Aí, Jota, nós estamos normalizando isso. Nós estamos normalizando isso, irmãos, pelo amor de Deus. Não. Você pode me achar chato hoje aqui, mas esta palavra vai mudar os teus conceitos. Você sabe que eu não sou de espiritualizar tudo, mas um dia Israel perguntou para Deus, por que o nosso dinheiro é como pegar e colocar num saco furado? Israel perguntou para Deus, por que nosso frio a gente se cobre com cobertor e não se aquece? Israel perguntou, Ageu 1:2, Israel perguntou, por que a gente planta e não está colhendo? Aí Deus usou o profeta para responder. Eu vou responder para vocês, já que vocês perguntou, vai ter resposta. É porque a minha casa está deserta. Enquanto vocês estão, Ageu 1:2, tá, irmão? Não é fala de pregador não, é Ageu 1:2. É porque enquanto vocês estão preocupados em manter a estrutura boa da casa de vocês, a minha casa está deserta. A prioridade de vocês não está sendo a minha casa. A prioridade de vocês está sendo a vida de vocês. E eu estou ficando em segundo plano. Aí sabe o que acontece depois? O texto que nós lemos. Pode jogar lá por gentileza, meu querido, a partir do verso 37 novamente. Aí começa a acontecer aquilo que nós lemos, a palavra. Discípulos apavorados, porque Jesus estava com 3 orando no monte, onde aconteceu a transfiguração, vocês devem se lembrar. Jesus estava cheio da glória, Deus se manifestou, eles sentiram a presença de Deus ao ponto de não querer descer mais. Aí quando o discípulo recebe uma coisa boa, um regozijo, uma presença, aí ele não quer mais compartilhar. Pedro, Tiago, João, cheio da glória de Deus, sabe a ideia qual foi? Ô Senhor, vamos construir uma casa para nós aqui. Irmãos, o crente gosta de um conforto, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, se coçar, deita. Ixi, meu Deus do céu, eu não. Meu Deus do céu.
Não pode sentir uma gloriazinha e ficar feliz lá em cima, que agora esqueceu de quem estava lá embaixo, de família, de amigo, de parente. E pior do que isso, de um possesso que estava lá embaixo, esperando que o resultado da glória que eles tiveram lá em cima do monte, o resultado entrasse em execução agora. Porque a glória que Deus te dá num culto poderoso, a presença que Deus te dá num culto poderoso, vai lá naquele versículo aí, gente, eu não sei onde é não, mas você acha, aquele lá que os discípulos não puderam expulsar, é pertinho aí, para frente do 37 aí, e se alguém achar, pode falar. A glória que vocês receberam lá, ó. Só que depois que acontece, mas vai cada um para os seus confortos de novo. Não, o poder que você recebeu no congresso, na festa, na oração no monte, é para você peitar o diabo e dizer: acabou sua farra, Satanás. Demônios que estão atormentando a minha casa, a minha família, nossa igreja, nosso grupo, Deus me deu autoridade, eu vou usar ela aqui hoje. Você não tem mais poder sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso grupo, sobre a nossa família. Você não tem mais poder. Mas não, irmãos. Olha que episódio triste, ó. A multidão dizendo: ô Jesus, socorre nós, porque nós rogamos aos discípulos para eles expulsar, mas eles não puderam. Alguma versão diz, mas eles não conseguiram. Não conseguiu cumprir a missão. E por que no começo, agora pouco atrás lá, sei lá, a Bíblia não fala, podemos aqui imaginar um dia antes ou no mesmo dia, por que Jesus tinha chamado aquelas criaturas e disse: eu estou dando poder para vocês, eu estou dando para vocês poder e autoridade, executa. E por que agora, poucas horas depois, ou talvez no máximo um dia depois, porque ainda é no mesmo capítulo, é uma cronologia aqui, por que no mesmo contexto, por que, gente, que os discípulos agora ficam ali sem conseguir expulsar aquele demônio? E ele, olha, ele pega ele, joga no fogo, joga na água, tortura, está perdido, ele está jogado às mazelas, Satanás está deixando ele todo destruído. Os discípulos não conseguiram resolver. Aí Jesus está descendo do monte, porque Jesus desceu para isso, ele se encheu da glória lá, os discípulos se encheu da glória lá, para ver se os discípulos passassem a entender isto. Eu dei poder e autoridade para vocês, agora vocês têm que andar na presença, têm que andar na comunhão, vocês não podem se afastar de mim, porque senão vai acontecer isso aí, ó. Vocês vão passar vergonha, de tudo porque não usou da autoridade, porque defeito todo mundo tem. De que você for expulsar um demônio, mas alguém falar assim: ei, quem você pensa que é? Rapaz, eu não sou nada mesmo não, mas Jesus me deu autoridade. É isso, para de ser medroso, você não precisa ter medo. Mas pastor, o senhor está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que a casta de demônios, a casta, irmão, não é todos. Existe uma casta de demônio, uma classificação, porque tem as hierarquias lá de tamanho, casta de demônio que ele só sai com jejum e oração, mas a maioria você só precisa ter autoridade e repreender no nome de Jesus. Eita glória! Não entenderam. Jesus tinha chamado: eu vos dou poder e autoridade. Horas depois, estava lá os discípulos: não sei expulsar demônio não. Jesus está lá no monte, quem sabe quando ele descer. O problema é que os discípulos que receberam poder e virtude estavam lá em cima. Vamos fazer uma casa e ficar aqui no conforto, pai. Vamos construir, está tão gostoso aqui. Jesus não te dá poder, unção, ousadia e autoridade para você ficar confortável dentro de um templo de 4 paredes. Jesus te deu poder e autoridade para você descer desse monte e ir expulsar os demônios que estão atormentando vidas por aí. E para quem chegou agora, eu vou dizer, vou repetir, hoje eu estou que estou. Irmão, eu vou dizer, não é só manifestação e possessão. Aquele amigo perturbado lá no seu local de trabalho, e que você pega raiva dele. Ô irmão, seu foco está errado. Paulo falou, a nossa luta não é o quê? Contra a carne e o sangue, seres humanos, mas é contra Satanás. Mas aí sabe o que o crente faz com aquele amigo perturbado do trabalho? Pega a raiva da pessoa.
É, Tatiane, fala a verdade, que não é assim. É. Pega a raiva da pessoa, ao invés de pegar a raiva do diabo, não ia orar, jejuar e expulsar ele. Aí sabe o que acontece depois? Me joga por mim, por gentileza, no capítulo 10, nós já vamos encerrar. Olha aqui, irmãos, ó, só para nós encerrar, capítulo 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, de 2 em 2. Sua missão não é murmurar que está tendo pouco obreiro. Sua missão é orar, igual eu estou fazendo. Capítulo 9, Jesus convoca 12 e dá missão. E fala, vai. Falou quase as mesmas palavras que estamos lendo aqui. Vai de cidade em cidade. Quem não ouvir, quem não aceitar, sacuda o pó da sandália e vai para outro lugar. Vou falar, irmãos, sabe por que a igreja fica... Ixi, pai, é para falar, né? Irmãos, sabe por que tem igrejas que fica estagnada? Porque fica gastando tempo com quem não quer. E se o pastor não for atrás, ele é ruim. Se o pastor não for atrás, ele é mau pastor. Se o pastor não for atrás, ele não presta. A igreja perde muito tempo com quem não quer. A parábola do filho pródigo ensina-nos uma coisa, meus irmãos, com todo respeito, quem pensa diferente. O filho tem que sentir saudade. O filho também tem que sentir saudade. E o pastor, sim, o pastor tem que ir atrás, sim, tem que amar, tem que buscar, apacentar, acolher. Mas o filho também tem que sentir saudade, ele tem que querer. Capítulo 9, convoca os discípulos e dá a eles poder e autoridade sobre os demônios e para curar os enfermos. Só que daí os discípulos não curam, não expulsa demônio nenhum, fica esperando Jesus. Aí Jesus convoca uma outra turma, agora é 70. Calma. Não reclame. Não é que a igreja não presta, não. Estou terminando. Hoje, antes das 9 eu termino, que é nosso horário. Você não foi escolhido entre os 10, não? Entre os 12, não, perdão. Não foi escolhido ainda? Fica bicudo, não. Não para de fazer a obra, não. Não para de adorar, não. Porque tem muitos que foi chamado lá no capítulo 12. E sabe por que Deus chama mais reforço? Jesus consagra mais alguém? Porque os 12 se acovardaram. Agora chegou esses aí, o pastor esqueceu de nós. Não é que o pastor esqueceu de ninguém, não. Pelo menos eu garanto que eu não sou assim. Não é que o pastor esqueceu de ninguém, não, irmãos. É porque foi escolhido 12 e houve falhas no sistema. E não é você que é ruim. Porque o homem é falho. Aí sabe o que Deus faz? Jesus faz? Escolhe mais 70. Está entendendo a mensagem? Hoje não, hoje é assim mesmo. Hoje é assim mesmo. É reflexão, irmão. Hoje é só reflexão. Estou terminando já. Calma, irmão. Eu não fui chamado. Calma. No final de ano não fui escolhido. Meu filho, continua na brecha. Aguenta um tempo mais. Vai ter outra convocação. Você não foi chamado na primeira, você desvia. Provou que não era capaz. Provou que não era para ser chamado mesmo. Provou que quem chamou estava certo de não ter colocado. Desviou, desanimou. Já quer sair perambulando por aí? Ei, tem uns 70 ainda que ele está chamando. Os deu, e eu estou dizendo que haja poder e autoridade na vida desse irmão, dessa irmã. Discípulos mesmo falhos, discípulos mesmo cheios de mazela, como os 12 eram, mas o Senhor está convocando eles nesta noite, dizendo: eu estou te dando poder. Meu Deus, eu estou te dando poder e autoridade. Eu estou te dando poder. Vai, cura os enfermos, limpai os leprosos, expulsa os demônios. Deus está te dando poder e autoridade nessa noite.
Pega, receba, toma posse desta palavra, toma posse dessa palavra, receba esta palavra. Eita, em nome de Jesus, pega para ti e fala: Senhor, eu sou um dos 12, eu sou um dos 70, eu quero ser cheio de poder, ousadia e autoridade para fazer a tua obra. Seja cheio, meu irmão, seja cheio, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado com o Espírito Santo agora. Pastora Rita, ora pela irmã Shirley agora, em nome de Jesus. Enfermidade vai desaparecer desse corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade desaparece agora. Enfermidade, vai embora, vai embora, vai embora. Sai, enfermidade, sai, tá. Em nome de Jesus, enfermidades não resistem ao poder de Deus. Enfermidade que está no corpo da irmã Shirley, sai agora. Eita, eita. Fala em línguas estranhas, seja batizado com o Espírito Santo agora. Eu estou vos dando poder. Ixi, eita meu Deus, eita meu Deus, eita, não tem esse negócio não, irmãos. Não. Ninguém nunca mais vai ter que escrever essa história. Senhor, nós levamos para os seus discípulos, mas eles não resolveram. Ninguém mais pode escrever essa história. Eles vão escrever: a causa foi resolvida, o demônio foi embora, a enfermidade desapareceu. Recebe a autoridade.